Todo mundo estava na expectativa de um grande jogo, né? Mas o Atlético acabou de novo amargando mais uma derrota. Dessa vez, 2-1 para a equipe do São Paulo. A Monique Vilela conta como foi. Morumbi, o Atlético queria espantar a realidade da zona de rebaixamento. Segurar o jogo fora de casa era tudo que o Furacão fazia diante do São Paulo. Tática que deu certo no primeiro tempo. Mas aí veio a segunda etapa. E logo aos 7 minutos, Luciano abriu o placar para o São Paulo. Num ato de reação, Julimar, aos 24, chegou a empatar para o Atlético. Mas, de novo, em uma reta final de partida, o time rubro-negro sofreu um gol. André Silva, aos 44, faz o 2-1 para o São Paulo e concretiza mais uma derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Furacão segue na zona de rebaixamento. Vencendo e tomamos um empate. O jogo estava empatando, a gente tomou o gol e perdeu o jogo. Cara, na minha visão é inexplicável. Acho que não tem muito... dá até vergonha de falar, porque você tomar muitos gols ali, aí você vai ver se é falta de concentração, vai ver se é só azar, vai ver o que é. E quando vê, você não tem uma explicação plausível para o que está acontecendo. Mas a gente sabe também que a gente ainda depende de nós, que temos 4 jogos em casa e a gente tem que usar o poder da arena a nosso favor. A gente sabe que a gente está perdendo muitos pontos, como foi o caso do Vitória e outros jogos dentro de casa, mas a gente tem que resgatar, obviamente, a energia de dentro para fora, né? Nós passar isso para o torcedor acreditar na gente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E sábado é uma decisão para a gente sabe, se a gente vencer o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vai, se eu não me engano, para 14º e a gente consegue respirar um pouco. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, mais uma vez, que eu digo, até vergonhoso pedir, mas pedir o apoio do torcedor, pedir para que eles acreditem, porque nós vamos acreditar até o fim e, se Deus quiser, vamos sair dessa situação. Pois é, já nós vamos falar muito mais a respeito desse jogo. O Fernando conversou com a nossa repórter Monique Vilela na zona mista. Veja aí. Cara, é triste, né? A gente veio com uma estratégia, a gente conseguiu até um certo momento ali tomar esse gol no final. Parte o coração, sabe? Porque a gente corre ali dentro de campo, a gente se doa, mas o futebol ele é injusto. Mas agora é descansar, ver o que tem para melhorar e fazer esses próximos jogos aí em casa, uma final. O que tem para melhorar? Tem que melhorar muita coisa, hein? E lembrando que o próximo adversário agora do Atlético será o Galo, sábado que vem, às 18h30 na Arena. E os números do Lúcio Gonzalez, hein? Já nossos comentaristas vão falar. Até agora no Campeonato Brasileiro, 8 jogos, 7 derrotas, apenas 1 vitória. O time marcou 8 gols e sofreu 16. Em apenas um jogo, o time não sofreu gols. É uma campanha péssima do Lúcio Gonzalez no comando técnico do Atlético. O Marcelo Ortiz e Iraptan Costa, vimos aí tudo que aconteceu lá, né, no jogo entre São Paulo e Atlético. E essa situação do Atlético, hein? Lúcio Gonzalez, apenas 1 vitória em 8 jogos, como o Marcelo falou agora há pouco no nosso CNT Sport Debate. Olha, o que mais me irrita, Osmar, Marcelo, é a coletiva do Lúcio. Porque parece que o Atlético está num paraíso, né? Parece que o problema, o risco de rebaixamento, a zona de rebaixamento, ela gera um desconforto, mas não é nada de grave, não. Porque a toda a coletiva ele fala, merecíamos melhor sorte, o empate seria o resultado mais justo, mas só perde. Só perde. Então, sinceramente, eu não consigo entender, né, essa insistência, porque, convenhamos, né, fosse um outro treinador com 7 derrotas em 8 partidas, já tinha pegado Penha. Eu não gosto de ser repetitivo, né, Osmar? Então eu vou falar diferente. Semana passada, quem estava acompanhando, lembra que eu falei, olha, para preservar a bela história do Lúcio Gonzalez,
acaba o contrato agora, demite o treinador e passa para uma nova etapa nesta reta final. Eu não sou a favor de mudar técnico toda hora. Quem acompanha aqui o CNT Esporte também, o Tempo Extra, sabe que a gente tem essa postura, Osmar, não de ficar pedindo para troca de técnico toda hora, né, Iraptan? Mas tem momento que tem que mudar. O Lúcio Gonzalez, infelizmente, não é hora de fazer teste. Mas é exatamente por isso, porque a gente está analisando o Lúcio como treinador. Como treinador, é um teste que o Atlético faz hoje. Como treinador, o Lúcio Gonzalez tem, acho que 2 vitórias na carreira inteira, uma no Atlético, uma, nem lembro onde é que era. Ceará. No Ceará ele teve uma vitória. Em 10 jogos no Ceará, ele conquistou uma vitória. Então, o Atlético vai esperar mais outros 2 jogos, e aí faltar 4 para ganhar 3 para o Lúcio perder. Quer dizer, está uma situação cada vez mais insuportável. Quando o Lúcio foi perguntado a questão de 5 ou 6 rodadas sobre isso, né, acho que ele fazia 2 ou 3 rodadas que ele estava, foi perguntado sobre isso, ele se sentiu incomodado e disse que nem pensava nisso, que não passava longe, que eles não imaginavam isso. Ali, já para mim, foi muito esquisito, porque ali, Osmar, é aquela situação que o médico chama o paciente e diz, olha, não é normal esse comportamento, você pode estar com um problema mais sério. Uma coisa, você diz assim, não, eu tenho fé em Deus que não é nada, mas vamos fazer todos os exames para ver se está certo, vou cuidar. Ali não, é o paciente que diz, não, eu não acredito mas não vou fazer exame nenhum também, porque eu não estou nem botando fé nisso. Aí, espero entrar numa UTI para tentar resolver. O Atlético, infelizmente, é esse paciente que entrou na UTI para tentar resolver e o pior, não está resolvendo. Quando eu disse que não seria repetitivo, não serei. Então, para essa diretoria que, infelizmente, nunca atende o que o torcedor pede, a imprensa pede, então, que continue com o Lúcio Gonzalez. Talvez assim eles façam o contrário, né? Então, continue com o Lúcio, o pessoal gosta, que daí eles vão lá e demitem, né? Deixa o homem trabalhar. Só pode ser isso, Só pode ser isso, porque teria que ter um técnico experiente para esse momento, Osmar. Não dá para ficar fazendo experiência com o Atlético, um time centenário, a custo de cair para uma segunda divisão. E mais, os resultados da rodada, né, Iraptan? A exceção do resultado do Atlético, os outros foram resultados bons para o Atlético, desde que ele fizesse a parte dele, mas não está fazendo, Osmar. Então não adianta contar só com a sorte dos outros estarem tropeçando. O Atlético está tropeçando mais que os outros, tanto que é o pior time do retorno. Primeiro com o Varini, que já era inexperiente, mas era um pouco mais experiente como treinador que o Lúcio Gonzalez, e agora com o Lúcio, que não tem experiência praticamente nenhuma como treinador de um time grande como o Atlético. Mas será que não entra um pouco do ego agora? Claro. Dizer assim, ó, não vou demitir o Lúcio... Que me perdoem os diretores, porque daí vai mostrar que eu estou errado, eu fiz a escolha errada. Mas eles estão errados. Mas de aí, qualquer forma, Osmar. aí quem paga o pato é o clube. Porque é o clube que tá na ZR. Convenhamos, né, Osmar, Marcelo? Na matemática, é possível o Atlético escapar. Ele precisa ganhar 3 de 6, é 50%. E eu acredito, sinceramente, que o Atlético... Tem 4 jogos em casa. Eu acredito que o Atlético ele tem a condição. Mas o que se te leva a olhar as acreditar? tabelas... Não, a força da Arena é a única coisa Mas a que força dá pra da Arena acreditar. já não funcionou contra o Vitória. Que era um adversário direto. Né? E ele vai enfrentar adversários diretos quando ele pegar lá na frente o Fluminense. Né? É jogo... O Atlético Mineiro, não sei como vem para o jogo da próxima semana. Porque o Atlético Mineiro com um tropeço, né, Iraptan, contra o Flamengo... Ele tem que somar ponto ainda, Osmar, no mínimo aquilo que você falou no Programa Nacional. 41 pontos. 41. O que você falou no Programa Nacional, tem algum risco? Não, tem que ganhar uma. É o que o Iraptan falou, só que esse é o jogo, se perder pro Flamengo, o mais distante da Libertadores. Ele não vai querer esperar, né, deixar para a última rodada para definir. E tem mais, se o Galo não, por exemplo, não ganhar a Libertadores, ele vai buscar uma vaga dentro do Campeonato Brasileiro, porque mas ele não vai ter tempo. Não tem mais jeito. Porque ele faz 5 jogos antes da final. Então ele vem com a faca no dente para jogar com ele tem que fazer resultado contra o Flamengo para ir para sacramentar praticamente uma permanência. E fazer resultado contra o Atlético para tentar ali se aproximar, né, de um G8, de um G9. Né? É uma missão complicada do Atlético e tem que ver como será a ressaca do Galo depois da perda do título. Exatamente. Né? Esse é um ponto que deve ser considerado. Agora, sim, porque já joga quarta-feira de novo contra o Flamengo. Exato. Agora então... eu concordo com vocês, não dá pra pensar outra coisa, né, Iraptan? O Atlético de ganhar do Galo. Se não ganha do Galo, daí essa conta que o Iraptan falou começa a ficar cada vez mais difícil, né? Mais complicado. Agora, como que você vai imaginar, né? 3 vitórias de um time que, com esse treinador, venceu só uma. E só quando jogou com o time contra 10. O que o torcedor que já está pensando que o jogo é sexta-feira? Sábado, aliás. Sábado, 18h30. Isso. Torcedor que está... será que foi no jogo? Porque a torcida do Atlético tem ido nos jogos. Tem ido sempre, né? Bateu recorde de público e tal.
que dá para dizer para esse torcedor? O torcedor vai de novo no jogo, vai lotar novamente a arena. E aí vem a questão, né, de como o rubro-negro vai se comportar neste jogo absolutamente decisivo diante do Atlético Mineiro. E mais uma, assim, do Lúcio que me incomoda, né? Ele ficou incomodado na coletiva quando perguntaram por que ele escalou, né, o Marcos Vitor, e o Marcos Vitor falha, né? Primeira jogada dele, falha, e o Jamal, na primeira jogada dele, faz o cruzamento, e o André Silva, na primeira jogada dele, faz o gol. Ele ficou incomodado, né? Quando perguntaram por que o Marcos Vitor. Ele falou, não, o Léo Godoy pediu para sair e eu não tinha outro. Como não tinha outro? O Kaique Rocha não era titular até ontem? Pois é. E aí você vai apostar e escalar um jogador para estrear no Atlético, jogando no Morumbi, um jogador que não atua há 8 meses e que era segundo reserva do Bahia. Mas isso é falta de experiência. Não consigo entender. Isso não é falta consigo de entender. experiência, Marcelo. Claro, mas total falta de experiência, Osmar. Por quê? Você queima, por mais que não esteja bem, mas ele ajuda a queimar mais ainda o Kaique, porque deixa o cara fora, não entra de jeito nenhum, e queima um garoto que não deveria nem ter vindo, porque no Bahia já não jogava, porque não tinha essa qualidade toda e infelizmente entrou muito mal. Eu não sei nem se ele mas ele pode ser um baita zagueiro, não vou falar porque a gente não pode acompanhar treinamento nenhum. Não foi? Foi. Não, e em outras oportunidades, Marcelo, ele foi preterido para colocar o menino, né, para o Beleza entrar. Que até acho que nesse jogo até que foi ok, nada assim de extraordinário. Novamente, né? Bola aérea é um perigo. Bola aérea, continua o mesmo problema, seja com ele, com o Gamarra, com o Thiago Heleno, com o Kaique Rocha ou com o Marcos. Mas agora, o Marcos entra, participa desse jeito, queima o garoto. Eu concordo plenamente. Falta total de experiência do Lúcio. Existem treinadores que não têm tanta experiência e conseguem se dar bem, conseguem num momento diferente. Momento como esse, sob pressão, para mim, não podia ficar fazendo experiência, não. E o senhor Paulo Autuori, que conhece tudo de futebol, será que nesse momento... O senhor, né, mas vive um ano terrível, né? Um ano terrível. Terrível. Trabalho ruim no Coritiba. No Cruzeiro. No Cruzeiro e agora no Atlético, né? Não dá para esconder. É um grande profissional, mas o momento tá danado, hein? Eu acho, Osmar, só rapidamente, que o Paulo Autuori, se não estiver tão desgastado, porque talvez esteja, porque está dentro do elenco, seria um nome como o do Paulo Autuori para treinar o time, porque ele tem essa experiência. Exatamente. O grande problema é que ele está lá dentro, eu não sei até que ponto ele está envolvido nas escalações, e se tiver, daí não adianta muito mudar, só muda o nome, e aí, apesar da experiência, pode não dar certo. Mas ele seria. Tem um aspecto, Osmar, que vai ser a aposta total do Atlético. Tirou o Fernandinho, tirou o Thiago Heleno, vai apostar tudo nesses jogadores mais experientes, que foram preservados desse jogo contra o São Paulo, né? E que vão estar presentes contra o Atlético Mineiro, vão estar presentes diante do Atlético Goianiense, porque é a salvação do Atlético, vencer esses 2 jogos em sequência dentro de casa. E principalmente o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense já está rebaixado. Então não é possível que o Atlético Paranaense vai perder para o Atlético Goianiense jogando na arena, né? O Atlético Mineiro perdeu, né? Pois, mas aqui o Atlético Mineiro foi com o time em reserva, né? Mas tudo bem. Mas o time reserva, olha... Não é um time tão fraco, não. Ali, Marcelo, acho que já envolvia também aquela questão de já estar pensando na Copa do Brasil e tal. Tudo bem, mas só estou falando que não é impossível, Osmar. Não, impossível. Certeza mesmo. Só coral. Certeza mesmo, só coral. Aliás... Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.